Bondoso Pai, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas através desses estudos. Eu peço que o Senhor abençoe muito essa aula agora sobre a teologia própria. Por favor, Pai, me dê as palavras e ajude cada coração, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós continuamos nosso estudo sobre Deus, especificamente estamos começando com a revelação de Deus. Já notamos isso conversando sobre os argumentos que usamos de uma forma intelectual mostrar que a crença em Deus é uma crença inteligente. Nós não simplesmente decidimos, bom, eu acredito em Deus, ainda que nós acreditemos que dentro de nós haja uma crença em Deus, também podemos mostrar que essa crença é inteligente. A existência de Deus não é uma coisa estranha, você não é estúpido por acreditar em Deus, ainda que haja um monte de professores e cientistas que querem falar para você que você é doido por falar que Deus existe e, além disso, falar que a Bíblia é a palavra dele e que Jesus é o Filho dele. Mas nós estamos querendo mostrar que essa crença tem razão, você não é tolo, não, você está simplesmente analisando os fatos e chegando a uma conclusão razoável, faz sentido, Deus existe, a Bíblia é a palavra dele e Jesus é o Filho dele e ele ressuscitou. Ok? E agora estamos lidando especificamente com a existência de Deus. Como que nós sabemos que Deus existe? A Bíblia ensina que há duas formas de ele se revelar para nós. E na semana passada, aqui o quarto ponto sobre a teologia própria é revelação de Deus. E a primeira coisa é revelação geral. Enfatizei isso na semana passada, revelação geral. Mas a ideia é simples. Você não precisa de uma Bíblia para saber que Deus existe. Você já tem duas coisas, na verdade mais, porque eu mostrei na semana passada, mas principalmente em Romanos 1 e 2 nós temos a criação, e Romanos 2, a consciência nossa. A criação mostra que há uma inteligência, há um ser inteligente, que não simplesmente permitiu a existência de coisas, mas que colocou informações nas coisas para ter sistemas controlados para tudo funcionar de uma forma perfeita. As leis da física, os sistemas do corpo, a vida e além disso coisas como, por exemplo, o amor, a misericórdia, perdão, a beleza, relacionamentos, etc. Tudo isso tem a ver com a criação. A segunda coisa que Deus nos deu é a nossa consciência, que nós conseguimos enxergar que ainda que haja desejos errados em nós, por exemplo, eu vejo algo que alguém tem, eu quero, mas eu não tomo muitas vezes o que a outra pessoa tem, não porque eu tenho medo, mas porque eu tenho uma consciência que diz para mim é errado, então não vou tomar. Mas de onde veio essa moralidade, essas leis morais? E porque eu percebo que eu vou ter que dar conta? É porque há um legislador que colocou uma lei em nós. E Paulo mostra no livro de Romanos que essa lei revela para nós que Deus existe e nós somos responsáveis. E mesmo você não tendo a lei judaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você sabe que existe um certo e um errado. Mas tudo isso, toda essa revelação geral é suficiente para fazer uma coisa: nos condenar. Você pode saber que Deus existe, você pode falar que Deus existe, mas você vai para o inferno mesmo assim? Porque você não tem Jesus. Você precisa de outra revelação, algo além da criação da consciência para você ser salvo.
Você precisa do nome do Salvador e você precisa crer nesse nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, por favor, William, você tem uma Bíblia? Leia, por favor, aqui Atos 4, começando no versículo 10. E você vai ler Atos 4, versículos 10, 11 e 12. E nós vamos ver uma ênfase aqui no livro de Atos. Atos 4, versículos 10, 11 e 12. Então, notamos uma ênfase muito forte nesses versículos. O nome em versículo 10 é Jesus Cristo, o Nazareno. E em versículo 12 ele diz: debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre homens, pelo qual devamos ser salvos. Se você quiser ser salvo, você tem que ter esse nome, porque você tem que conhecer essa pessoa. Então não é suficiente acreditar que Deus existe. Você tem que confiar em Jesus Cristo. Pessoas falam: a pessoa vai para o inferno por não acreditar em Jesus. Não, a pessoa vai para o inferno porque é pecador. Você é condenado. Você é condenado. Mas, se você for para Jesus, você vai ser salvo. Igual se você está com uma doença, você não vai morrer por causa do fato que você não vai para o médico. Você vai morrer porque você tem doença. Mas se você for para o médico, ele pode fazer algo e você pode viver. Igual com Jesus, você já é pecador, você já está morrendo, mas você precisa ir para Jesus e ser salvo. Vamos ver algo no livro de João. Eu não coloquei esse versículo, se eu não me engano, no livro, na apostila, mas agora estou pensando nesse versículo. Então, João 3. João 3 eu vou ler. Gabriel, você já achou? Leia, por favor, bem alto. João 3, 18. Muito bem, então olha aqui, versículo 18 de João 3. Diz aqui: quem crê nele não é condenado, tudo bem, mas quem não crê já está condenado. Não diz aqui quem não crê está condenado. Quem não crê já está condenado. Você já está. Você precisa de Jesus. Se a pessoa vai para o inferno por rejeitar Jesus, a pessoa ouviu o evangelho, rejeitou, daí a pessoa vai para o inferno. Isso quer dizer que todo indígena vai para o céu. E eu quero que todo mundo vá para o céu, então é melhor eu, como missionário, é melhor eu não ir para os indígenas, porque se eu não for, ele não vai rejeitar Jesus, porque ele não vai ouvir o nome de Jesus, e daí ele não vai para o inferno. Vocês estão entendendo isso? Mas segundo João 3,18, ele já está condenado, nem conhecendo Deus, nem conhecendo o Filho dele, não tendo o nome dele, nunca nem ouviu. Esse homem, me perdoe, mas é verdade, vai para o inferno. Por causa disso, precisamos levar o Evangelho até os confins da terra, Atos 1:8. E Paulo defende isso, e é bom memorizar essa passagem, Romanos 10, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Aquela passagem. Porque ele enfatiza o pecador precisa de missionário que vai levar o Evangelho. Então nós precisamos pregar. Então, duas revelações de Deus. Primeira, a geral. A segunda, a especial, que
vem através da pregação. Então nós precisamos de algumas coisas. Aqui nós notamos Hebreus 1, versos 1 a 3, que enfatiza que parte dessa revelação especial, além das coisas dos profetas, etc., é o Filho de Deus, Jesus. E vocês podem ler sobre isso. Mas eu marquei algumas coisas aqui. Na verdade, esse vai ser melhor. Vamos para Hebreus 1, porque ele fala tudo que eu quero falar, e é a palavra de Deus, então melhor do que a minha palavra. Paulo, já voltamos para você. Pode ler, por favor, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmos a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. E é uma passagem muito forte aqui, porque diz que Jesus revela Deus, porque Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Então, Jesus é a maior revelação de Deus. Se você falar, eu quero conhecer Deus como se Ele fosse um homem com quem eu posso conversar, então olhe para Jesus, porque Jesus é o Deus homem. Você vai para o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, você lê sobre Jesus e tudo que Jesus é, tudo que Ele revela é Deus para nós. Ele falou que antes de Abraão, eu sou. Por quê? Porque Ele é o eterno Deus que veio para nós, habitou conosco, e Ele demonstra, Ele revela Deus para nós. Bom, voltando para a apostila aqui, podemos ir primeiro para o Velho Testamento. Como que Deus se revelou? Nós temos a Bíblia completa hoje, mas não existia antes. Então tem a palavra teofanias. Teofanias são manifestações sobrenaturais que representam Deus. Na Bíblia, no Velho Testamento, Deus apareceu. Não uma imagem correta, eu digo correta, tipo, sendo realmente Ele, mas um símbolo de quem Ele é. Eu não estou querendo usar mais essa palavra correta, porque parece que é uma coisa incorreta, mas eu estou dizendo, não era Deus mesmo. Deixa eu mostrar, João capítulo 1, por favor. João 1, e vou achar aqui, João 1, versículo 18, Celina, leia, por favor, João 1, 18. Ok, então aqui diz, Deus nunca foi visto por alguém. E alguém fala, mas Jacó, e Abraão, e Moisés, e os outros, mas como? É porque eles viram Jesus de uma forma simbólica, fogo, nuvem, outra coisa, igual a pomba que desceu em Jesus, que representava quem? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é pomba, mas pomba representa quem Ele é. Nós precisamos entender isso. Essas teofanias dão para nós uma ideia, mas somente representam. Outra coisa é cristofania. Cristofania é uma manifestação sobrenatural no Velho Testamento, que representa o Filho de Deus, Jesus Cristo. Muitas vezes o termo que nós notamos é o anjo do Senhor. Então nós podemos dizer que Jesus estava na terra antes de nascer na terra. Por exemplo, Mesaque, Sadraque e Abednego estavam na fornalha de fogo ardente, e o rei Nabucodonosor olhou e viu outra pessoa. Ele falou, olha, eu vejo outro, e ele parece o Filho de Deus. Filho de Deus, ele percebeu outra pessoa, mas um homem, ele falou um homem que parece, mas como homem, Filho de Deus? Quem ele estava vendo? Ele jogou 3 pessoas e viu a 4ª pessoa, ele estava vendo Jesus.
No livro de Daniel, amigo meu, ele é missionário no Iraque, ele falou, você sabe que Jesus estava no Iraque? Eu falei, mas não, ele não estava no Iraque, estava em Israel e tudo. Não, porque no livro de Daniel, ele estava na Babilônia, e a antiga Babilônia é hoje o Iraque. Eu falei, não é verdade, Jesus estava no Iraque, é verdade, eu não percebi, mas ele mais esperto que ele viu isso. Mas então, uma cristofania. Então, também o ministério dos profetas, através de sonhos, através de visões, Deus conversava e manifestava coisas para Daniel, Elias, Eliseu e os outros. Essas são coisas especiais da revelação espiritual. Sem essas coisas, o homem, por ver a criação, por usar sua consciência, não conseguia ver essas coisas. Então, são especiais. E também, para Deus também deu interpretações dos sonhos e sinais e milagres e mensagens proféticas pregadas e também, claro, coisas escritas. E nós temos também a Bíblia, as Escrituras. Vamos ler aqui, Elias, por favor, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Pode ler, Elias, 2 Timóteo 3. Amém. Então aqui Paulo enfatiza que toda a Escritura, a Bíblia, é divinamente inspirada. Então veio de Deus. Então é uma revelação espiritual. Especial. Por causa disso, irmãos, nós precisamos valorizar as nossas Bíblias, porque dão para nós a revelação de Deus de uma forma especial que nós não temos sem a Bíblia. E nós precisamos fazer o máximo, como a igreja, traduzir a Bíblia para as línguas que não tem uma cópia ainda. Eu quero, por exemplo, que a nossa igreja tenha aquele fardo, peso no coração para alcançar os indígenas que moram ao nosso redor, que não tem uma cópia da palavra de Deus. Eu conversei com uns indígenas em Vilhena, moram em outro lugar, mas estava na cidade visitando uma igreja, e eu estava tentando conversar, eles não entendiam tudo. Eu conversei com o pastor, ele falou, porque eles não falam muito bem o português, eles falam a língua deles. Então, eu preguei no culto, mas eu pensei, nossa, que coisa, eu estou dando as palavras da vida, e esses homens não entendem, e até hoje não entendem. Alguém tem que pensar, não, eu vou gastar minha vida para alcançar essas pessoas. Você vai receber galardões, com certeza, galardões. Mas vamos continuar aqui. A quinta coisa é Jesus, e claro, Jesus é a revelação principal de Deus, que eu já enfatizei através de Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Bom, agora vamos rapidamente ver algumas coisas aqui sobre Deus. Ele se revela, nós podemos colocar em categorias certos atributos de Deus para nos ajudar. Os atributos de Deus são as características que denotam quem Deus é. O interessante, nós sabemos que Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é todo-poderoso e Deus é perfeito. E às vezes a gente fala isso, então a gente fala, bom, Ele pode fazer tudo, falar tudo, qualquer coisa que Ele quiser fazer, Ele faz. Tudo bem, mas mesmo assim, nós somos tão pervertidos, tão corruptos, tão ignorantes mesmos, que é bom refletir sobre os aspectos, os atributos de Deus, porque nós vamos ver algo. Muitas vezes nós vamos ver o seguinte, que nós andamos como se Deus não fosse perfeito, eterno e todo-poderoso.
Não é interessante isso? Falamos que Deus é perfeito, mas andamos como se Ele não fosse. Que triste. E olha, a palavra adorar quer dizer exaltar Deus. Mas nós não exaltamos a Ele quando nós andamos como se Ele fosse um ser finito que precisa da nossa ajuda. Ele não precisa. Mas nós andamos dessa forma muitas vezes. Vamos ver então essas coisas, os atributos absolutos. Se você estudar várias teologias sistemáticas através de vários homens de Deus, eles têm listas diferentes, todas são boas. Eu tenho uma lista aqui, nós vamos usar, a maior parte veio do livro por Paul Enns, que estamos usando com esse curso. Vocês estão lendo, vão notar a semelhança aqui, mas vamos ver essas coisas aqui. Primeiramente, a espiritualidade de Deus. Vocês sabem que no Velho Testamento surgiu um monte de falsos deuses, e cada falso deus tinha uma certa imagem, certa maneira. Por exemplo, Dagon, que é no inglês, talvez é Dagão no português, o deus dos filisteus. Eles falavam que o deus deles era parte homem e parte peixe. Peixe? Mas eles moravam na praia. Então para eles, dinheiro e tudo, comida veio do mar. Então eles falavam, não, nosso Deus, ele é um peixe. O que é Deus para você? Quando você fecha seus olhos e pensa sobre Deus, quem é Ele para você? O que você vê na sua mente? Eu acho que você não vê peixe, né? Mas é o que você vê quando você pensa em Deus, né? A Bíblia enfatiza que Deus é um espírito. Vamos ver João 4, 24. João 4, 24. E Everaldo? Não tem, Cidinha, pode ler por favor? João 4, 24. Isso, leia por favor, Cidinha. Deus é espírito, bem importa que os que o adoram, em espírito e em verdade. Ok, Espírito. Vamos tentar entender melhor a palavra Espírito. Vamos para Lucas 24. Um livro antes, Lucas 24. E leia por favor versículo 39. Lucas 24, 39. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocar-me e vejo, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ok, então Jesus é o Deus homem, mas ele é homem, então ele tem carne, ele tem ossos. Mas espírito não tem carne, não tem ossos. Então, quando você pensar em Deus, ainda que a Bíblia fale sobre os olhos de Deus e o nariz de Deus e as orelhas ou os ouvidos de Deus, Deus usa esses termos porque nós temos essas partes. E para a gente, pelo menos de uma forma, compreender Deus, Ele usa essas palavras, mas Deus não tem ouvidos, olhos, boca, nariz, cabeça, não precisa. Ele é Espírito. Espírito, então, é algo invisível. E por causa disso, não é necessário Deus ter uma manifestação visível em todo culto nosso, para Ele estar trabalhando ou operando no nosso meio. Porque Ele que é Espírito, e usa as palavras dele que são Espírito, nós notamos isso em João 6, Jesus diz que as palavras dele são Espírito, usa a pregação para tocar o nosso espírito de uma forma espiritual, ou seja, algo invisível passa da pregação para você, algo acontece em você e ninguém nem sabe, tudo invisível. E o pastor pode estar pregando algo, e todo mundo pode estar pensando algo diferente, mas em você algo está acontecendo, porque Deus é Espírito. Sendo Espírito, então,
Consequentemente, ele não é limitado pelo espaço. Então, de uma forma, você pode dizer, Deus é grande. Tudo bem, mas ele pode ser pequeno também. Ele não tem dimensões. Vocês entendem isso, eu acho. Eu não entendo, como se eu pudesse explicar, mas ele não precisa, porque ele não é um ser visível. Pessoas, sim. O universo não pode me conter, mas está dentro do coração. Amém. Não é incrível isso? E é exatamente. Nós tentamos compreender Deus como se Ele fosse um ser, vocês falam no português palpável, né? Que você pode tocar, mas não é. Ele é algo além disso. Ele transcende tudo. E então não tem esse limite. Então é possível Ele estar aqui comigo, embaixo dessa mesa, em cima, fora. E Ele pode estar aqui, mas em outra dimensão. Eu não entendo isso. Por exemplo, nós estamos em 3 dimensões agora: largura, altura e comprimento, certo? Mas eles descobriram que se você calcular isso de uma forma matemática, você pode adicionar outra dimensão de uma forma matemática. E pessoas falam que talvez Deus possa ele esteja em outras dimensões. Eu posso falar mais sobre isso, mas eu vou gastar muito tempo, se vocês quiserem pensar sobre isso. Mas ele não precisa de dimensões. Ele é um espírito. Ele não é limitado a uma forma específica. Se ele quiser ser redondo, ou quadrado, não importa, não precisa. Ele é espírito. Então ele opera em uma parte invisível que nós não compreendemos, e por causa disso ele pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. Ele pode ouvir as minhas orações quando você está orando também. Ele é espírito. Ele opera dessa maneira. A Bíblia diz que é o espírito que dá vida ao corpo. Tiago 2:22. Então Deus é a fonte de vida, João 5:26, porque Ele é espírito. Então Ele coloca espírito em nós. Se você não tivesse esse aspecto espiritual em você, você seria simplesmente pó, o pó da terra. Então esse espírito da vida anima seu corpo, que seria só pó. Então Deus é espírito. Não tenho mais tempo esta noite, então nós vamos terminar aqui, mas nós vamos ver os outros atributos de Deus. E como o Everaldo fez, eu sei que estamos gravando agora, mas se vocês quiserem contribuir ou fazer uma pergunta, não tem que ter vergonha, é só falar e a gente vai conversando, tudo bem?